Nessa aula de hoje, eu quero te falar sobre intrusão e sistemas de detecção de intrusão mais conhecidos como IDS. E na próxima aula eu vou te explicar o que é esse termo aí, honeypots. Então, bora estudar? Vamos lá? Bom, o que são sistemas de IDS? O sistema de IDS é um dispositivo composto por um hardware e software cujo principal objetivo é a detecção da intrusão em sistemas computacionais. Conforme eu já tinha dito, ele pode ser um software ou um hardware, né? Você pode instalar ele no host, ou ele pode já vir funcionando em algum dispositivo de rede, mas o objetivo é justamente isso aí, a detecção de intrusão. E quais são os elementos que fazem parte de um sistema de IDS? Então, na verdade, são dois elementos. O primeiro deles é o sensor, né, que ele é um processo, é um software que fica em execução no host ou no dispositivo que se deseja verificar se há ou não intrusão. E o gerente IDS, que é um nó central que irá receber informações dos sensores, processar e verificar a evidência de ocorrência de alguma intrusão e, se ocorrer, ele vai lá e dispara um alarme. Antes de falar do como que funciona o sistema de IDS por dentro, eu queria falar sobre as categorias de intrusos. Então, são três que nós vamos ver aqui ao longo dessa aula, que são os intrusos mascarados. O que seria isso aí? Ele consiste em algum usuário ilegítimo que, de alguma forma, consegue penetrar num sistema fazendo-se passar por um usuário legítimo. Então, o que poderia ser isso aí? Poderia ser alguma situação de algum roubo de senha ou qualquer outra situação que um usuário ilegítimo se faz passar por um usuário legítimo. A segunda categoria de intruso é o que a gente chama de infrator. Então, o que seria esse infrator? Como o próprio nome diz, ele é um usuário de algum sistema computacional, mas que tenta ou realiza alguma ação que não seja autorizado a ele. Então, isso pode compreender desde um usuário tentando acessar um sistema de arquivos de um outro usuário, algum usuário que tenta obter alguma permissão de root, enfim. Qualquer ação que algum usuário do sistema tenta realizar, mas que ele não esteja autorizado a fazer. E uma terceira categoria de intruso seria o que a gente chama de usuário clandestino. Então, o que é esse clandestino? Esse aqui, normalmente, o que as pessoas costumam chamar de invasor, ou seja, é o usuário que entra ou penetra em algum sistema, sempre realizando alguma ação indevida, alguma ação maliciosa, mas que ele tenta ocultar a sua presença dentro daquele seu sistema. Normalmente, a forma mais comum dele ocultar a sua presença, geralmente é por meio do apagamento dos arquivos de log. Então, tá aí as três categorias de intruso. Os sistemas IDS, eles têm por objetivo a detecção de intrusão dessas três categorias que estão descritas aí. E, normalmente, quais são as ameaças e ataques que um IDS ele pode tentar detectar? A primeira delas é a tentativa de varredura de portas, né? Em aulas anteriores, nós já falamos de um software chamado Nmap, né? Então, se um Nmap ele estiver varrendo portas em busca de entradas para um sistema, um IDS ele pode detectar a ocorrência dessa varredura de portas, que a gente viu lá atrás, que é um ataque passivo. A detecção de ataques de negação de serviço e negações de serviço distribuídos, né? Então, normalmente, ele vai buscar a assinatura desse ataque, e no caso da ocorrência desse tipo de ataque, ele dispara um alarme. Ataques de alguns tipos de malwares, né? Então, perceba que aqui já é um tipo de ataque ocorrendo ali na camada de aplicação. Então, a partir da ação de algum malware, alguma ação maliciosa, o sistema IDS ele pode atuar no sentido de detectar esse tipo de ataque. Um ataque de falsificação de tabela ARP, o que seria isso aí? Isso aí é um ataque que ele ocorre a nível de camada de enlace de dados, né? Para quem não sabe,
O ARP é um protocolo que faz a tradução do endereço IP para o endereço MAC, né? Então, é um protocolo da família TCP/IP que trabalha em redes locais. E esse ataque de falsificação de ARP, ele cria falsas entradas ARP nos computadores e nos dispositivos de rede. Então, normalmente, ele vai tentar associar o endereço IP dessa rede ao endereço MAC do atacante. E aí, obviamente, um sistema IDS, ele bem configurado, ele também pode verificar a ocorrência desse tipo de ataque. Um ataque de envenenamento de cache DNS, né? O que é o DNS? O DNS é um protocolo de camada de aplicação que faz a tradução de nomes para endereços IPs e normalmente é um protocolo essencial para quem acessa a internet. E o que esse ataque de envenenamento faz? Ele, como o próprio nome diz, ele envenena servidores DNS de cache, criando falsas entradas em que um dado nome de host vai ser redirecionado para o endereço IP de um atacante. Então, um sistema de IDS que esteja monitorando a rede pode detectar esse tipo de ataque. E quais mais, gente? Qualquer outros tipos de ataque, o IDS ele pode atuar em cima disso aí. Desculpa. Essa figura mostra uma arquitetura típica de uma rede local que está sendo monitorada por um IDS. Então, perceba que numa posição centralizada atrás do firewall, ou seja, na rede local da organização, existe o gerente IDS. Né? Então, é esse gerente IDS que vai receber informações dos sensores. E a grande pergunta que se faz é o seguinte: onde é que se posicionam os sensores? Então, normalmente, em locais estratégicos da organização, ou seja, aqueles locais que contêm informações importantes que, eventualmente, pode ser alvo de algum ataque de algum intruso. Nesse caso aqui, perceba que foi instalado sensores nos 3 roteadores dessa empresa, nesses 3 servidores e alguns outros hosts que são considerados estratégicos, ou seja, aqueles hosts dessa organização que contém alguma informação que potencialmente possa ser desejável por um atacante e, portanto, poderia ser alvo de um ataque. Agora, precisa colocar sensor em todos os computadores da organização? Normalmente não. Por quê? Porque esse próprio tráfego que existe entre os sensores e o gerente é um tráfego que vai ser introduzido na rede. E esse tráfego ele é enviado ali o tempo inteiro. Então, não é interessante se colocar sensores em todos os hosts de uma empresa. Apenas aqueles que são considerados estratégicos, sob pena de, por conta do sistema de monitoramento, se gerar excesso de tráfego e até prejudicar o desempenho da rede dessa organização. Quando se fala em IDS, a gente diz assim que existem 3 tipos de IDS: o NIDS, o PIDS e o HIDS. O que é cada um deles? Então, NIDS é o que a gente chama de IDS de rede. Então, normalmente, ele vai atuar aonde? Em geral, no perímetro da rede. Então, ele vai atuar ali próximo do firewall ou em alguma outra posição ali dentro da rede para tentar o quê? Monitorar qualquer tráfego potencialmente malicioso que venha de fora da rede dessa organização. Dependendo da situação, pode se posicionar IDS de rede também em alguns segmentos que dão acesso a outros segmentos que contêm servidores ou algum host que esteja muito estratégico nessa organização. Mas, normalmente, ele fica posicionado em algum ponto da rede. Tá? Então, nos próximos slides, eu vou explicar direitinho como que posicionar esse tipo de IDS. Existe o PIDS, que é o IDS que ele vai trabalhar com protocolos específicos. Então, normalmente são protocolos aí da família TCP/IP. Então, ele vai trabalhar com monitoramento em cima do IP, do TCP, do HTTP. E, normalmente, o PIDS ele vai trabalhar em conjunto com o IDS de rede. O que seria um HIDS? Esse aí é o que a gente chama de IDS de host. Na figura anterior, vocês viram que é o seguinte, que alguns IDS são instalados em servidores. Então, esse tipo de IDS, ele vai operar justamente algum host estratégico
da organização. E aí, que tipo de informação que se vai buscar ali? Logs de sistema operacional, tentativa de alteração indevida em arquivos. Ele vai pegar muito essa questão do clandestino, ou seja, tentativas de invasão em servidores, ou tentativa de alteração de alguns arquivos. Ele pode também pegar o infrator, né, que é um usuário tentando realizar alguma ação na qual ele não tenha permissão. Mas, enfim, são todas ações que o atacante irá executar sobre um host específico. Na maior parte das situações, são servidores. Algumas técnicas, né, de detecção de intrusão usada pelos UDS são: a primeira delas é o que a gente chama de inspeção profunda de pacotes de entrada e saída. Então, não preciso nem dizer que o IDS ele vai ter que trabalhar com um módulo de sniffer, né, onde ele vai atuar de forma promíscua, capturando pacotes que chegam no host ou que passam pela rede, dependendo do tipo de IDS, e mais ainda a inspeção do conteúdo desses pacotes. Então, isso aí é uma função obrigatória que o IDS ele precisa realizar. A manutenção de um banco de dados de assinatura de ataques, o que é isso aí? Então, normalmente, esse banco de dados de assinaturas é semelhante a um banco de dados de assinatura de vírus. Então, ele contém a sequência de passos que normalmente o atacante ele executa quando vai efetuar um ataque. E aí, a partir dessa sequência de passos, sempre que o IDS perceber a ocorrência dessas etapas, ele já gera um alarme, porque provavelmente é um indício de algum ataque que está ocorrendo. Uma outra abordagem que os IDS fazem é o que a gente chama de análise estatística de tráfego. O que seria isso aí? Ele vai monitorar o que seria o comportamento usual de tráfego naquela rede e dispara um alarme sempre que o comportamento do tráfego daquela rede ele foge àquilo que a gente chama de comportamento comum. E, por fim, o monitoramento dos arquivos de auditoria. Então, geralmente, ele vai trabalhar com os logs do sistema operacional para buscar o quê? Justamente aquele tipo de intruso que nós vimos lá, que é o intruso, o infrator, e o clandestino e até mesmo o impostor, né? Então, normalmente, esse monitoramento de arquivos ele é feito pelos IDS de hosts, né? Aquele terceiro tipo de IDS que eu acabei de falar para vocês. Alguns exemplos de políticas que o IDS ele precisa trabalhar. Então, por exemplo, eu posso ter um IDS configurado de tal forma disparar um alarme quando um computador desktop de algum usuário começar a responder requisições web. Então, esse provavelmente é um comportamento considerado, vamos dizer assim, incomum ou até mesmo indício de um ataque. Então, ocorrendo isso, ele dispara um alarme. Uma outra situação, servidores, né, o que estejam aceitando sessões de Telnet. Para quem não sabe, Telnet é um tipo de acesso remoto, né? Então, obviamente, ou alguém acessando remotamente um servidor web, com certeza é uma tentativa de invasão, então dispara-se um alarme. Uma outra situação que se pode configurar no IDS, né? Ele pode se disparar um alarme sempre com o usuário ele tentar ler diretórios pessoais de outros usuários, né? Aquele caso que a gente acabou de falar, que é o infrator. Uma outra situação, né? Um usuário que tem que tentar escrever em arquivos de outros usuários. Então, aqui perceba que são situações diferentes. Aqui é leitura de diretórios pessoais dos outros, e esse aqui é pior ainda, é escrita, né? Então, são situações que normalmente não deve acontecer na rede, sempre que acontecer, o IDS pode ser configurado para detectar isso aí e disparar um alarme quando ocorrer. Usuários, né, que tentam instalar softwares não licenciados nos computadores das organizações, né? Então o IDS ele pode ser configurado para detectar esse tipo de situação. Alguma situação de VPN, né? Algum usuário que está tentando fazer um VPN em algum computador da rede local, mas que não é uma VPN autorizada. Então, sempre que houver alguma tentativa de VPN por algum usuário ou software não autorizado, provavelmente também pode representar um indício de algum ataque.
um usuário, né, que está usando, né, efetuando operações num sistema, né, de madrugada. Então, em geral, né, as empresas não funcionam de madrugada, então se alguém está acessando um sistema de arquivos de madrugada, talvez seja um atacante, né? Então, ocorrendo isso aí, também se pode configurar um IDS para disparar um alarme. E o que mais, gente? Qualquer situação que se represente como incomum ou algo que possa representar um indício de invasão, né? Então, isso aí vai variar de empresa para empresa, mas perceba que o IDS, da mesma forma que o firewall, para ser corretamente configurado, ele precisa ter as políticas próprias para determinar em quais situações o alarme deve ser disparado. Normalmente, nas empresas, nós vamos encontrar dois tipos de IDS, né? Que é o que a gente chama do IDS passivo e o IDS reativo. O que o IDS passivo faz? Então, como o próprio nome diz, ele vai atuar de forma passiva na rede da organização. Então, sempre que ele encontrar algum evento, né, malicioso, algum evento anormal, ele dispara um alarme. E o que mais que ele faz além disso? Mais nada, né? Ou seja, ele não executa nenhuma ação. Que tipo de IDS que vai executar alguma medida corretiva? É o que a gente chama de IDS reativo, mais conhecido como IPS. O que é IPS? É Sistema de Prevenção de Intrusão. O que seria exatamente isso aí? Então, seria um sistema de IDS que estaria configurado para trabalhar integrado com o firewall. E aí, o que acontece? Sempre que se observar algum indício de alguma ação maliciosa, além de disparar o alarme, o IPS acrescenta uma regra extra no firewall para evitar a continuidade daquele ataque, né? Então, isso é o que a gente chama de IDS reativo, porque além dele detectar a intrusão, ele ainda atua no sentido de combate de intrusão, né? Um IPS muito utilizado, muito popular no mundo inteiro, é o que a gente chama de SNORT, tá? Que ele vai trabalhar tanto como IDS quanto como IPS. E normalmente, para evitar os ataques, né, o próprio IDS ele precisa estar configurado para ele próprio se prevenir de algum ataque. Por que isso? Olha, imagina o seguinte, que algum sensor ele coleta alguma informação de algum roteador ou de algum servidor e envia a informação para o IDS. Mas se aquele IDS, por exemplo, for alvo de um ataque de negação de serviço, isso é provável que o próprio IDS ele não vai disparar um alerta por ele estar vítima de ataque. Então, um dos locais onde não se pode esquecer de colocar o sensor é o próprio gerente IDS, porque ele, sim, esse não pode ser alvo de ataque, caso contrário, o alerta não acontece. Que tipos de eventos que podem ser gerados por um IDS? Então, aqui são 4 tipos de eventos que foram classificados em situações ideais e situações de erros gerados pelo IDS. A primeira situação é o que a gente tem de positivo verdadeiro. O que é isso aí? É aquela situação em que o IDS ele disparou um alarme e o alarme de fato estava acontecendo. Por que essa é uma situação ideal? Porque ela indica um IDS que está bem configurado e está agindo de acordo com aquilo que ele foi projetado, ou seja, disparar um alarme sempre que um ataque ocorrer. Uma outra situação desejável nas empresas é aquilo que a gente chama de negativo e verdadeiro. O que seria isso aí? Seria aquele IDS que não dispara o alarme, mas também aquela empresa não foi alvo de alguma intrusão. Então, essas são as duas situações ideais e na configuração do IDS, o que se busca são essas duas situações. O que é uma situação indesejável no IDS? O primeiro é o que a gente chama de falso positivo. O que é o falso positivo? É quando o alarme do IDS ele dispara, mas o ataque não ocorreu. Aí muita gente pode estar se perguntando assim, mas não é melhor avisar que houve, ainda que o ataque não ocorreu? Sim, mas qual que é o problema que o excesso de falsos positivos vai gerar? Ora, veja bem, se a todo momento o alarme estiver sendo disparado, é provável que quando houver de fato um ataque, os administradores da rede podem talvez interpretar que seria mais um falso positivo. Então, aquela situação
daquela pessoa que está sempre gritando perigo, 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 e o perigo não aconteceu. E aí, quando o perigo de fato acontece, ninguém acredita realmente que ele aconteceu. Então, essa é uma situação que deve ser evitada, tá? E o que é a situação do falso negativo? Esse aqui é o pior dos mundos, né? É aquele que a intrusão ocorreu, o alarme não disparou e o prejuízo na organização é certo, né? Então, essa figura aqui, ó, ela mostra exatamente as 4 situações, né? As 2 primeiras, o alarme é disparado, né? Que a primeira delas é o positivo verdadeiro, ou seja, está funcionando tudo certo. E o falso positivo é o alarme falso. Então, isso aqui, apesar dele disparar o alarme, é bom evitar. E onde o alarme não é disparado, o falso negativo, né, a figurinha já diz tudo, ó, não conta para ninguém que houve o ataque, né? Então, esse daí realmente, acho que, na minha opinião, é o pior dos 4. E o negativo verdadeiro é uma situação desejável, né? Que é aquilo, ó, tá tudo certo, não fomos atacados, né? Então, esses são os 4 eventos. E normalmente, na hora de fazer a configuração do IDS, muitas pessoas perguntam, então é só ir lá configurar tudo certo, eu não vou ter excesso de positivos verdadeiros, e será que é tão simples assim? Não, na verdade não é bem assim. Por quê? Porque geralmente, o que o atacante ele vai tentar fazer? Ele vai tentar realizar o ataque sem se revelar como atacante. Então, ele vai tentar se comportar como um usuário legítimo, mas, na verdade, ele está realizando o ataque. E por que ele faz isso? Para evitar que o ataque seja descoberto. Então, é o seguinte, aquela situação ideal aí de muitos verdadeiros positivos e apenas negativos verdadeiros, na prática, ele nem sempre acontece. O que a gente diz é o seguinte, que se eu quiser ter uma boa probabilidade de eficácia num sistema IDS, eu preciso ter um alto percentual de verdadeiros positivos e um baixo percentual de falsos negativos. Tá? Então, é isso aí que se deve, a situação que se deve buscar. Né? Ou seja, aconteceu o ataque e o alarme disparou. E, por favor, né? O ataque aconteceu e o alarme não disparar, esse realmente é um problema, um problema grave. Tá? E as situações que devem ser evitadas? Né? Esse aqui eu já falei, né? Que a baixa taxa de verdadeiros positivos, porque ele fornece uma falsa situação de segurança, e um alto percentual de falsos positivos, pois o excesso de alarmes pode levar o administrador a ignorar os alarmes ou consumir muito tempo na sua análise. Também eu já comentei lá atrás essa situação, por que ela é tão danosa. E aí esse gráfico, ele mostra justamente o que a gente chama vamos dizer o seguinte, essa arte, né? O livro no qual me baseei essa aula, ele usa exatamente esse termo. Na configuração do IDS é uma arte. Por quê? Porque olha só, essa curva aqui, ela descreve o perfil do comportamento de um intruso. E essa segunda curva aqui, ó, ela descreve o perfil de comportamento de um usuário legítimo. O problema é quando existe essa região aqui de intersecção. O que é essa região de intersecção? É aquela situação que o intruso realiza o ataque se comportando como se fosse um usuário não autorizado. Então, a grande questão é que o seguinte, é detectar essa região, porque é nessa região aqui em que o intruso vai tentar se comportar como usuário autorizado, é que vai ter foco principal na configuração do IDS. Isso quer dizer que não se deve se preocupar com essa região aqui, ó, que é aquela região onde o intruso ele tem um claro comportamento de intruso. Com certeza, essa daqui deve ser também alvo de grande preocupação, mas como se diz, é o básico da configuração do IDS. Né? Então, por exemplo, se chegar num host uma grande quantidade de pacotes do tipo ping, é óbvio que isso é uma tentativa de um ataque de negação de serviço, mas isso aqui
ele encaixa nessa região aqui, o intruso comportando como intruso. O grande problema é determinar essa região aqui, aquela situação em que o intruso ele se comporta como usuário autorizado, e aí criar regras para essa região. E essa terceira região aqui, que é o comportamento do usuário autorizado e que realmente é o usuário autorizado. Não criar regras para essa região aqui, que onde realmente são situações que talvez de fato ocorreram e não é uma intrusão, né? Porque se começar a configurar muita regra nessa região aqui, qual que é o problema? Excesso de falsos positivos. Tá? Então, é essa sobreposição aí dessas duas curvas que é o grande desafio da configuração de um IDS. Então, por isso mesmo, a gente diz o seguinte, como que eu defino qual que é o comportamento do intruso? Então, se eu usar, por exemplo, uma interpretação mais ampla do que é um intruso, provavelmente eu vou avançar naquela curva que eu acabei de mostrar ali, que ele vai pegar o comportamento de um usuário legítimo e eu corro o risco de ter muitos falsos positivos. Por outro lado, se eu fizer uma interpretação mais rígida, mais restrita, ou seja, eu só vou gerar alarme quando eu tiver certeza que é um intruso, pode ser que eu incorra em vários falsos negativos, porque eu não estou levando em consideração aquela situação em que um intruso vai se comportar como um usuário legítimo. Então, assim, não é fácil, né? Existe um ponto de equilíbrio entre esses dois tipos de interpretação. E aí, aquela frase que eu acabei de falar, que há um elemento de conciliação e arte na detecção de intrusão. Né? Então, essas palavras não são minhas, essas são as palavras do livro no qual eu me baseei essa aula. Normalmente, quais requisitos desejáveis na hora que se vai instalar um IDS numa organização? O primeiro deles, né, ele tem que estar rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o tempo inteiro, com mínima supervisão humana, né? Então, você já deve se deixar totalmente configurado e ele vai coletar e atuar de forma o mais automatizado possível. É desejável que ele tenha capacidade de recuperação de quedas e reinicialização de sistemas, então não precisa dizer que um no-break é altamente desejável. E se acontecer do sistema ele reinicializar por conta de algum problema de energia, reinicializou, ele carrega automaticamente. Tá? Então não precisa uma intervenção humana para ir lá e colocar o processo em execução novamente. Então ele já entra o processo, ele já carrega automaticamente na reinicialização do sistema. Esse aqui já foi dito, né? O IDS ele deve ser capaz de monitorar a si mesmo, então é obrigatório se colocar um sensor no próprio gerente IDS. O custo computacional não deve ser muito alto, caso contrário, pode-se ou gerar-se excesso de tráfego na rede ou excesso de carga de processamento e haver prejuízo no desempenho da própria organização. O que será configurado tem que estar de acordo com a política de segurança. Então, por exemplo, aquele caso que eu acabei de mencionar, ele dispara um alarme se o usuário resolver realizar alguma operação no sistema entre meia-noite e 4 da manhã. Isso pode disparar um alarme ou não pode disparar um alarme? Vai depender da empresa. Talvez a empresa, né, tenha jornada pela madrugada, dependendo do tipo de empresa. Então, sempre o que é considerado comportamento normal ou anormal tem que estar definido lá na política de segurança que a gente já falou nas aulas anteriores. E principalmente a capacidade de se adaptar à mudança de comportamento e de sistemas ao longo do tempo. Então tem alguns sistemas de IDS, nós vamos falar isso na próxima aula, que é o HIDS, que ele tem exatamente isso aí, ele tem um mecanismo de aprendizado para determinar o que é normal e o que não é normal dentro de uma organização. Outros requisitos que o IDS deve cumprir é ele ser escalável. O que é isso aí? É a capacidade dele aumentar a quantidade de estações a serem monitoradas a qualquer instante. Então, é desejável que, ao configurar o IDS, se deixe uma capacidade extra para acrescentar novas estações a serem monitoradas.
Um outro requisito é esse aí, se algum dos componentes pararem de funcionar por qualquer razão, que razão seria essa daí? Por exemplo, uma desconexão em algum segmento da rede. Então, vamos supor que naquele segmento que foi desconectado, existem alguns sensores coletando informações, tranquilo. O restante da rede deve continuar sendo monitorado normalmente, apesar daquele segmento que eventualmente se torne indisponível por alguma falha técnica. E a última é reconfiguração dinâmica, ou seja, a capacidade do próprio IDS se reconfigurar sem ter que reiniciá-lo. Ou seja, sempre que se for alterar alguma regra, acrescentar alguma regra, ou eliminar alguma regra, alterar alguma regra, ela deve entrar operacionalmente sem necessidade de ter que interromper o processo e reiniciá-lo novamente. Tá? Porque essa interrupção do processo provavelmente pode ser um cenário de possível falha. Bom, então com isso, né, eu termino essa primeira aula sobre o IDS. Né? Na próxima aula eu vou falar sobre as principais abordagens de detecção de intrusão. Então, eu vou falar em detalhes essas duas abordagens, que é a detecção estatística, a detecção por assinatura, e o básico de como que funcionam os 3 tipos de IDS que eu acabei de falar, que é o NIDS, o PIDS e o HIDS. Então, para você que chegou até o final dessa aula, o meu muito obrigado e eu te aguardo na continuação dessa aula do IDS. Até a próxima!